Pai do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês, amigos e irmãos, que tem sempre acompanhado esse trabalho do canal, levando sempre a mensagem da Palavra de Deus. O meu nome é Gesiel Veríssimo e você está no canal Evangelização, Novo Começo. Quero deixar um versículo para a meditação de todos que se encontra no livro de Salmos 139. O verso 2, o verso 17 e o verso 18, meus amados, que diz: Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. E o verso 17, meus irmãos, diz: E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande estão a soma deles. Se a contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Meus amados irmãos, esse versículo da Palavra de Deus, ele fala da onipresença e a onipotência de Deus. Fala que Deus, ele conhece o homem. Deus, ele me conhece e te conhece, meus irmãos. E no versículo 2, 39:2 diz que Deus, ele nos conhece, ele sabe o meu deitar, o meu assentar, o meu levantar. De longe Deus conhece a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso agir. Deus conhece todas as coisas da nossa vida, irmão. Porque o pensamento de Deus, esse versículo está falando dos pensamentos de Deus, que Deus conhece o homem. Então, o pensamento, o agir de Deus é maior do que o meu e o teu pensamento. E no verso 17 diz: Quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos. Então, o salmista, ele disse: Quão precioso os pensamentos do nosso Deus, irmão. São grandes, são enormes, são maiores as somas do pensamento de Deus. O pensamento de Deus são maior do que o meu e o teu. O agir, o plano que Deus tem na tua vida. Então, o pensamento de Deus, ele é glorioso. E o versículo também fala: se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, se o homem, está dizendo aqui, se o homem fosse contar, o pensamento de Deus seria maior do que a areia. Você já pensou? Não tem como o homem entender os pensamentos de Deus, irmão. Não tem como o homem entender as coisas de Deus, o trabalhar de Deus na vida do homem. O homem não entende, os pensamentos do homem são pequenos diante do pensamento grande do nosso Deus Todo-Poderoso. Então a gente só vai entender o trabalhar, o agir, o pensamento de Deus depois que Deus faz algo na nossa vida. Então mais na frente a gente vai pensar que Deus fez algo na minha e na tua vida. Deus trabalhou, Deus pensou algo de bom sobre a nossa vida. Porque os nossos pensamentos são pequenos e os pensamentos do nosso Deus são grandes. Os pensamentos de Deus, meus amados, como está falando aqui esse versículo, são maior do que a areia. Não tem como o homem contar areia. Então Deus, ele é grande, Deus é poderoso. O pensamento de Deus é maior do que os nossos pensamentos. E ele também fala: quando acordo, ainda estou contigo. Então o pensamento de Deus é maior. Então quando eu acordo, esse versículo também fala, irmão, quando eu acordo de manhã, estou contigo, ó Deus. Então, meus amados, quando eu e você for dormir, nunca esqueça de orar. Nunca esqueça de dobrar os seus joelhos para orar, para falar com Deus, agradecer pelo dia,
para que Deus te conceda uma noite de sono maravilhosa, que Ele te proteja, que Ele te livre de todo mal, que Ele guarde a tua casa. Então ore quando você acordar, ore quando você dormir, e ore também quando você for acordar, porque diz que o salmista diz que ainda estou contigo, ó Deus. Estou contigo, Senhor. O Senhor está conosco em todos os momentos, meus amados irmãos. Amém? Quero deixar também aqui outro versículo, meus amados, que fala no livro do profeta Isaías 55, e o verso 8 e o verso 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor. E o verso 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Davi, ele falou do pensamento de Deus, e também o profeta Isaías, ele também falou dos pensamentos do Senhor Deus. O salmista falou, o salmista e o profeta Isaías, ele falou sobre os pensamentos de Deus, porque o pensamento de Deus são mais altos do que a terra e o céu. São mais altos o pensamento de Deus. Deus, ele é poderoso, irmão. Deus é fiel. Então o pensamento de Deus são mais altos do que os meus e os teus pensamentos, porque Deus está no alto. Deus está no alto, irmão, Ele está no baixo. Deus está lá no céu e nós estamos na terra. Por isso que o pensamento do nosso Deus são maiores do que os nossos pensamentos, meus irmãos. São maiores. E o verso 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o pensamento de Deus são mais altos do que o nosso pensamento, e o caminho de Deus são diferentes, são maiores do que os nossos caminhos. Glória a Deus por essa palavra, irmão, pelo pensamento de Deus. Glória a Deus, porque o pensamento de Deus não é igual ao pensamento do homem. O pensamento do homem é menor, e o pensamento de Deus, ele é maior, irmão. Glória a Deus por isso. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus, ele é poderoso. Como falou também o salmista Davi, no Salmo 121. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 121 e o verso 2, que diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meus amados, o nosso socorro vem lá de cima, vem lá do alto. O mesmo é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus, ele é maior do que o meu e teu pensamento. E o pensamento de Deus, Deus está lá no céu. Deus, ele é maior. Deus é eterno. Deus é soberano. Deus pode todas as coisas. Então, o salmista disse que o socorro dele vinha do Senhor. A sua fé, a sua proteção, a sua segurança. Quem ia livrar Davi do mal foi Deus. Então Deus, ele é poderoso, ele é fiel. E os pensamentos de Deus são maiores do que os meus e os teus pensamentos. Os pensamentos de Deus, meus irmãos, é maravilhoso. Não tem como eu e você definir os pensamentos de Deus, né? Mas dá para a gente entender um pouco o trabalhar e o agir de Deus e o pensamento de Deus sobre a humanidade, para que a humanidade se arrependesse, seja salva, através do seu único Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que eu e você seja salvo, seja liberto, seja livre. Nós somos livres, nós que somos cristãos, que seguimos esse Deus Todo-Poderoso. Nós somos livres, nós temos Jesus. Então, os pensamentos de Deus, eu creio, é de salvar essa humanidade, de resgatar aquele que está perdido, aquele que não tem mais esperança,
Aquele que está no mundo perdido, Jesus Cristo quer salvar, quer libertar e trazer para a sua presença, trazer para a sua maravilhosa luz. Que Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Então o mundo está perdido, o mundo está nas trevas. Então Jesus Cristo, Ele é a luz. E o maior desejo de Deus, que eu creio, é salvar essa humanidade. Porque tem muitas pessoas que estão partindo sem Jesus. E isso é muito sério, irmão. A palavra de Deus é muito sério. Por isso que vale a pena a gente ser crente, servir e levar a mensagem da palavra de Deus. Que Jesus Cristo Ele te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sempre na tua vida. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.